E essa postura nos anela a situações que impedem o nosso avanço. Segundo a tradição espírita, nós todos fomos criados simples e ignorantes. Todos. Então, o viver vai sendo aquela ferramenta que vai, pouco a pouco, nos revelando. Pouco a pouco, trazendo aos olhos mais grosseiros a percepção do que somos. Assim como o grande artista é capaz de pegar uma pedra de mármore bruto e ali, enquanto os outros só veem uma pedra, ele consegue enxergar a obra de arte que está ali e esculpindo a retirar tudo aquilo que é externo à essência do que ele enxerga, ele nos brinda com o despertar da obra que ele viu, podendo nos auxiliar a perceber. Nessa trajetória de vida que nós temos a descrever a vida humana, há um momento crucial, um momento que divide a história humana em duas partes. Um momento a partir do qual a sua existência vai dividir a existência em antes dele e depois dele. E isso é algo marcante, porque ele se colocava como esse artista precioso, porque ele olhava para cada um de nós e não enxergava a pedra bruta como se só aquilo nós fôssemos, mas ele nos enxergava. E além disso, mais do que isso, o que é que ele se descrevia? Ele não se colocava como alguém acima, não. Ele dizia: vós podeis fazer tanto quanto eu faço, ou mais. Ou seja, o convite dele não era de subserviência, era de parceria. Hoje a temática dessa exposição é projetando o seu próprio futuro. Aquele que nós tomamos como sinonímia, semelhança, para vermos a luz no fundo do túnel, nos convidava a isso, a sermos parceiros. Esse era o convite maravilhoso do mestre. Porque quando ele dizia que pudesse fazer mais até do que eu faço, ele estava dizendo o quê? Lhe convidando a despertar este elemento e fazê-lo presente. Então, como nós vivemos nesses ciclos que vão se abrindo e se fechando, agora, dia 31, daqui a mais algumas horas, fecha-se o ciclo do ano de 2015. E então, vamos ter todas aqueles movimentos, né, que as pessoas fazem, que eu acho muito interessante, pular 3 ondinhas, jogar os carocinhos de uva, certo? Eu acho interessante, e acho todos eles válidos para quem o faz. Agora, a pergunta não é, certo, aquilo que ele fez ali para simbolizar, é o que significa aquilo dentro, aqui dentro. Porque, na realidade, já se foi a época de achar que é como achar que é aquela senhorinha que acende a vela. Mas a vela não vai mudar nada, não vai salvar ninguém. A vela salva, sim. Ajuda, sim. Apoia, sim. Porque, na realidade, a vela é um instrumento através do qual ela se conecta, e essa conexão é que faz acontecer. Só que nós, às vezes, começamos a dizer que isso não vale nada. Não. Isso tem o seu valor para ela. Então, a primeira coisa, ao pensar em projetar um futuro, respeite o outro. Respeite o outro. Não ache que você tem a fórmula para tudo. E essa é uma das coisas mais difíceis. Porque quando nós começamos a buscar um outro caminho, nós temos este hábito
Nós começamos a ler e aumentar o nosso background de conhecimento. Nós começamos a aumentar a nossa capacidade de interpretação, de compreensão de determinadas coisas. E parece que esse acúmulo de informação vai fazer uma transformação. Não é assim. A exemplo de um meio nosso extremamente agora acessível, né, a todos, que é a nossa internet. E a gente brinca com o tio Google, né? Informação é o que não falta. Informação não é igual a instrução. Então, para projetar, precisamos perceber o que nós estamos fazendo. Porque às vezes, estar vindo de casa para o centro, está lendo o Pentateuco Espírita, está lendo as obras complementares, está lendo outros olhares que a ciência começa a trazer, corroborando alguns pensamentos nossos, que estaria como elemento presente de iluminação, ele pode estar meramente sendo o elemento que constrói a muralha que nos afasta de uma frase significante que esse homem postulava: amai-vos uns aos outros. Então nós utilizamos do conhecimento que nós aprendemos para quê? Às vezes é para discriminar mais ainda. Às vezes aproveitamos esse conhecimento para nos acrisolarmos em nós mesmos, porque ainda vivemos um viés de um bom que não é mal, de um bem que não é mal. Para projetar algo para o futuro, eu preciso olhar para mim e ver qual é a lente que eu estou projetando, que eu estou usando para fazer aquela projeção. E essa autoavaliação, ela é importante. Um outro nosso amigo também, na descrição da tradição espírita, ele vai descrever, que é o Agostinho, que ele, ao final de cada dia, olhava para o que se passou e perguntava, né, a si mesmo, como foi, onde ele poderia ter feito diferente, como ele poderia ter sido melhor, o que foi que aconteceu, como foi que ele atuou, para que no dia seguinte ele não tropeçasse nos mesmos erros, ou se tropeçasse, estivesse cada vez mais despertos. Então a proposta nossa hoje seria isso. Vamos olhar para o ciclo que passou? Vamos olhar para o ciclo que passou, porque esse olhar vai fazer algo que pode ter um valor assim, inestimável. Revelar quem somos. Para que a gente possa, a partir do olhar de quem somos, ver o que é que nós vamos utilizar como projeto para o futuro. Porque se nós assim não o fazemos, nós vamos estar simplesmente pulando 3 ondinhas por pular. E aquela velhinha que eu falei, que acendia lá a vela, ou a outra velhinha que faz aquela reza com as folhinhas, certo? E que alguém vai dizer que as folhas não servem para nada, ou as velas não servem para nada? Não é assim, não. Qual o valor daquilo no coração daquela senhorinha? Então, a pergunta, antes de se prender ao estereótipo externo, você se responda o que aquilo significa para você. Porque quando nós vamos começar a fazer isso, vai ter todo sentido você pular as ondinhas. Se você atrela a isso apenas a expressão de uma atitude psíquica interna, que para você é reveladora e é força motriz de uma possibilidade real de transformação. Quando eu disse que às vezes nós vamos acumulando conhecimentos e vamos caminhando nesse adquirir cada vez mais o conhecimento, e que ele não liberta, porque não é o acúmulo de informação, nós vamos poder ter como exemplo as grandes academias. Tem vários homens brilhantes, mas tem um deles que eu gosto muito, que é Friedrich Nietzsche. E quantos denegriram o trabalho
que ele trouxe. Os que denegriram estão esquecidos no túmulo, mas ele, o seu trabalho, a sua obra está viva. Por quê? Porque ela tem um valor. E às vezes nós ficamos nos prendendo ao conhecimento como essas algemas. Então a pergunta que nós precisamos fazer talvez seja: a partir do que eu agreguei, porque eu acho que eu agreguei mais, esse ano eu estudei o Evangelhozinho todo, o que foi que eu mudei? De verdade, o que foi que eu mudei? Aonde eu comecei a perceber de uma maneira diferente? Como eu consegui interagir de forma diferente? Porque senão a gente fica no eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não vai. Se viver até ficar velhinho, vai ser aquela muquequinha, magrinho, então gordinho demais, com tudo que a gente já sabe que tem. Porque ninguém vai seguir assim. Então, a ideia é que a gente possa olhar para trás. Mas para olhar para trás, eu já trago uma proposta significativa. Para estarem aqui numa casa espírita, no mínimo a gente vai trazer a ideia de que eu acredito que esse troço chamado espírito existe, certo? Por mais que eu tenha medo de vê-lo frente a frente, de entrar no carro, na hora que bater a chave, ele aparecer do lado e dizer: oi, feliz ano novo, certo? Por mais que a gente tenha medo, ele existe. E por mais que a gente tenha medo? Porque a nossa cultura ainda é infantil. A gente vai crescendo, amadurecendo e continua com aqueles medos primários e primitivos lá de trás da infância. Nós não conseguimos alcançar a nossa maioridade. Então a proposta é o seguinte: não existe espírito? Existe. Eu tenho dúvida, mas quando eu passo mal deve ser algum obsessor. Então existe não, espírito. Então, se existe espírito, a vida continua. Se a vida continua, vamos ter múltiplas reencarnações, a imortalidade da alma. Então, a proposta justamente é perguntar quem vai olhar para trás avaliando esse ciclo que passou. Quem vai olhar? Quando eu digo quem vai olhar, eu estou querendo falar de que lente eu vou utilizar para olhar tudo isso. Porque a proposta é que, se eu acredito que tem obsessor, que às vezes passo mal, tem alguém aí me influenciando, eu preciso afastar, alguma coisa aconteceu comigo, tinha algo ali presente, eu acredito na energia do passe, que me reenergiza de novo, afasta as energias ruins. Então, se eu acredito de fato nisso, a imortalidade da alma é fato. Então, vamos olhar para esse ciclo que passou através desse prisma. Através do prisma que quem está olhando agora não é só Fernando. Porque Fernando, por mais que ele comece a se definir aqui, pai de Bia, de Maria Fernanda, casado, médico, trabalhador do centro, que eu vou estar descrevendo tudo isso. Isso não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que é esse isso que eu podia descrever para vocês. Quem vai evoluindo? O espírito criado simples e ignorante, fagulha divina. Era algo que eu ia projetar, mas infelizmente as irradiações não me permitiram, porque eu adoro uma figurinha. Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses. Mas lá atrás, em Êxodo 3, Deus, que vai pedir a Moisés, que vai falar ao faraó, que vai falar ao povo de Israel também, dele. Ele vai falar ao povo de Israel, que vai falar dele, que ele vai mandar as descrições normativas. E como é que eu vou apresentar? Eu vou dizer o quê? Aí ele diz: diga que eu sou. Então, eu sou, trouxe isso para vocês. Essa descrição que eu estou amarrando sois deuses a eu sou, é o que a gente precisa olhar agora, usar para que a imortalidade da alma ganhe um sentido. É esse. Ou seja, dizer que a alma é imortal é tranquilo.
Agora diga, quem é que está olhando para a sua vida que foi construída em 2005 como um espírito imortal? Quem está olhando? Ou seja, qual é a lente que você está usando? Eu sou fagulha divina. A essência de Deus. Eu, na realidade, eu não vou me transformar. Eu vou apenas revelar aquilo que sou e ainda não sei. Aquele grande Espírito iluminado está aqui dentro, em mim. Eu sei. Tudo isso é simples e é fácil falar. Só que não adianta falar. A questão é você experimentar, vivenciar. A vida é linda para isso. Por isso que cada dia é uma dádiva maravilhosa, aonde é um presente aquilo que nós estamos vivendo. Porque a gente só consegue integrar, ou seja, fazer com que aquela vivência faça parte de mim, se eu estiver vivendo. E como somos espíritos imortais, vamos olhar agora que tudo que nós passamos em 2015 não veio para nos destruir, porque nós somos imortais. O que será destruído é o corpo, que vai de um jeito ou de outro, porque o quanto de energia dele é finito. Ele vai se desgastando. Mas alguns não entendem isso. Querem viver muito, mas não querem ficar velho. Não tem jeito de viver muito sem ficar velho. Ver muito significa envelhecer. E viver mais ainda, ficar mais velhinho ainda. Mas não, quer viver muito e não quer envelhecer. Impossível. Então, olhar com o olhar da imortalidade é isso. É despertar para a consciência do que somos. Vamos envelhecer? Vamos. Criar um projeto para mim para 2016. Podemos adoecer? Podemos. Há 5 anos atrás, agora eu acho, eu fiz um AVC hemorrágico. Quase ia para o outro lado. Fui salvo, porque eu sou um homem muito bom. O pessoal lá de baixo disse assim, ó, deixa ele mais um tempinho, porque aí ele não vem para aqui, porque se ele vier a concorrência vai ser terrível. Ele aqui embaixo vai ser terrível, mais um para concorrer com a gente. Não. Aí me deram as chances para ver se eu melhorava um pouquinho, certo? Então veja, o adoecer é fato. E fato por quê? Ah não, porque eu estou pagando aquilo que eu passei. É um discurso que teve o seu momento, a depender do nosso nível de despertar. Mas vamos olhar, o cãozinho tem tudo isso. Cegueira, tumor, um monte de doenças. Eu digo o cãozinho que é o que está assim mais pertozinho da gente. Ele fez o quê, criatura? Nada. Ou seja, o perecer do corpo faz parte do seu processo natural. Nós podemos agravar isso, com certeza. E agravamos isso principalmente quando nós carreamos a esse corpo, que teria, em teoria, um curso de perda de energia vital e de desligamento, lá aí para os seus 120 anos de extensão. E aí, tudo que nós trazemos em nós, de uma encarnação para outra, pode ir causando imprints que vai desencadear nesse corpo determinados processos. E aí, então, significa então que está tudo programado. Programado sim, mas iniciado, não. Então, qual é a necessidade de nós olharmos para trás? É porque não há destino. A vida é mais ou menos assim, a cada passo que você dá, não tem um passo seguinte como possibilidade. Tem múltiplos passos seguintes, você pode ir em qualquer direção. Em qualquer direção. E quando a gente vai olhar em qualquer direção, está lá descrito pelo nosso amigo também convertido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando tudo me é lícito, que é essa possibilidade de ir para onde eu quero, e nem tudo me convém, quando eu assumo esse olhar agora de dizer, lá Deus não disse para Moisés para dizer, eu sou, me mandou aqui, então é preciso que nós digamos isso. Eu diga, quem sou eu
que estou agora tomando a diretriz do novo projeto de minha vida. Eu diga, eu sou para aquilo ao qual eu estou querendo me orientar, me direcionar. E isso, às vezes, é o que nós não fazemos. Nós não somos capazes de assumir a nossa maioridade e nós continuamos ainda na minoridade. É a minoridade que vai depositar nos espíritos as causas de tudo. E aí tudo que acontece tinha algum encosto comigo. Projetando o futuro, vamos entrar nesse olhar. Não é o espírito. Assuma a sua responsabilidade. Diga, eu sou quem fez. Eu sou quem desencadeou o que aconteceu. Eu sou aquele que proporcionou essa possibilidade de experiência. Assuma. Assuma, porque quando você entrega ao outro, você vira refém dele. E vai ficar refém assim até despertar e entender que o outro só faz com você aquilo que você permite. Então, quando eu estou dizendo que olhar para trás e olhar sob a ótica da imortalidade, é a ótica que o Espiritismo nos traz. Uma proposta que não é salvacionista, porque não tem o que ser salvo. É uma proposta de autodeterminação no gerir da sua própria vida. Essa é a proposta. Aonde o olhar para trás, se eu olho pelo prisma da imortalidade da alma, eu tenho que entender que eu já fiz e aconteci. Porque se o Cristo diz que eu posso fazer até mais do que ele, significa que isso é o quê? É uma trajetória. Então nós possamos olhar para 2015 como os passos de uma trajetória. E vai dar onde? Só você pode dizer. Você é quem constrói este caminho. Então este caminho, já que é você que constrói, e eu estou pedindo para que a gente possa olhar para trás, sob o prisma da imortalidade da alma, não se congele em nada que aconteceu. Porque imagine, você já foi Maria, João, já foi bicha para um lado, não foi bicha para o outro, já comeu gente, já foi canibal talvez lá no passado. O que você imaginar do humano são possibilidades nossas, existenciais, porque não são 2 ou 3, são milhares de reencarnações. Se são milhares, o que é que significa? É que não se prenda ao que foi. Olhe para o que foi e busque aprender com ele, para que você agora possa propor algo para frente. E nisso, quando eu estava descrevendo, para você poder olhar sobre essa ótica da imortalidade, para que você não se prenda no que você fez, mas eu aos 20 anos abortei uns 5 filhos, e agora eu não consigo mais parir, eu tenho que pagar por isso. Espera aí, o mundo está precisando tanto de que tenha um potencial de amor para dar, e para dar amor você não precisa de um útero. Você não precisa de um útero. Mas às vezes você fica olhando para aquele útero que já está ausente e anula a sua possibilidade de ser ao outro aquilo que você gostaria de receber. A proposta de planejar um futuro é se perguntar: estou planejando um futuro para quem? Porque se eu programar um futuro para Fernando, Fernando vai morrer. O pai de Bia e Maria Fernanda vai morrer. Quando? Não sei, mas vai morrer. Quando eu estiver do outro lado, é esperado que aos poucos eu vá despertando e rememorando outras experiências, porque eu sou mais do que Fernando. Eu sou mais do que Fernando. Pai de Bia e Maria Fernanda é essa experiência dessa encarnação. Já fui filho, já pode ter sido neto, sobrinho, ou não ter tido nenhuma relação com elas. É o espírito. Então, se eu começo a olhar agora sobre esse prisma, eu vou fazer um projeto para esse que sou eu, que caminha comigo. Mas quando eu falo nisso, eu brinco comigo com um amigo que é Mário Lago. Ele trabalha com esse aspecto de gestão e de planejamento estratégico.
E a brincadeira que eu faço muito com ele, quando ele falava assim, mas eu sou espírito imortal. Eu digo, sim. E aí, como é que a gente traz isso pro real, né? Porque a gente fala que é, e como é que a gente traz isso pro real? Que a gente começa a tornar isso palpável, que fica um discurso bonito. Mas, na realidade, como é que a gente constrói isso, né? Como é que a gente faz disso uma realidade? Aí lembre-se que eu estava falando no início, que tem aquela história desse cabedal de conhecimento, né? E aí a gente, é muito interessante, porque às vezes a gente chega na mediúnica e recebe sacerdotes, grandes sacerdotes, como ele se descreve, né? Como é? Coordenadores de mediúnica, gestores de centro espírita, na reunião mediúnica. Em que situação? Na situação de obsessor, daquele espírito que não consegue perceber que a vida é um contínuo, e aquilo que passou, passou, e a proposta é ele olhar o que ele é hoje e traçar uma proposta para frente. É essa criatura que está lá. E leu não sei quanto, e aí vamos trazer para a nossa panela, né? Pegou todo o conhecimento espírita e leu e discutiu. Mas a pergunta é, e o que foi que eu coloquei na minha vida? O que foi que eu coloquei de prático na minha vida? Então, aonde é que eu acho que nós começamos a trabalhar com a ideia de perceber o espírito imortal? É quando nós começamos a lembrar de uma coisa que o Cristo disse, que é muito significativa, que se você perceber isso como elemento que está se modificando e se transformando em você, tenha certeza que essa trajetória construída está sendo positiva no sentido de lhe despertar e de potencializar essa essência que você tem. Ele fala o seguinte: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se você olhar como você começou 2015 e hoje você identificar que seu fardo está mais leve, a forma de você lidar com seu fardo o identifica como mais leve do que lá atrás. O seu jugo sobre você e sobre os outros está mais suave, você fez algum ganho. Você fez algum ganho. Mas se quando você olha, está a mesma coisa, não fez ganho quase que nenhum. Não dá para dizer que você regrediu, porque a gente não regride, né? Só vai para frente. Então, olhar para isso, para a leveza, é o que mais vai mostrar que você apenas não acumulou informações. Você, na realidade, integrou o saber, integrou o conhecimento. Integrar o conhecimento é transformar ele em ferramenta para uso nosso no dia a dia. Teve um elemento fantástico que vai nos diferenciar dos animais. Nós somos os únicos seres capazes de transformar a natureza, além daquilo como ela se apresenta. Então, quando o homem pegou a primeira pedra e transformou em uma lâmina para cortar, ele pegou aquilo que só tinha uma finalidade, uma função, e ele deu aquilo uma outra finalidade, uma outra função. Então, é isso que nos diferencia. E a nossa habilidade em transformar as ferramentas que existem já em nós, em ferramentas com possibilidades cada vez mais diversas, em direção à edificação do próprio ser, que vai demonstrando o quanto temos evoluído e o quanto estamos verdadeiramente inseridos nessa proposta. E vindo mais recentemente, tem um outro amigo que dizia o seguinte: se tivesse descrito fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas o que estava escrito era: fora da caridade não há salvação. Então, um projeto como projetar o meu futuro, eu preciso olhar sob o prisma da imortalidade para não me prender ao que passou, mas aprender com ele. Eu preciso, para conseguir fazer isso, integrar a ideia do fardo leve e do jugo suave, e eu preciso associar a isso agora a ideia da caridade como elemento de transformação do próprio ser. Porque a palavra salvação ali colocada não é salvação, salvar algo que está perdido. Não estamos perdidos.
na realidade, é essa possibilidade de despertarmos para quem somos. E para a gente entender o que é despertarmos para quem somos, o Cristo nos deu um caminho também, porque eu acho que é fantástico a obra que ele trouxe. Veja só, colocamos como Cristo o elemento primordial, certo? Que é a luz no fim do túnel. Isso existe estágios acima dele, mas é o que nós vemos lá na frente. E aí começamos a cultuá-lo, colocá-lo em pedestais, fazer templos. E de uma coisa muito tranquila, onde é que ele diz que está? Aonde ele diz que está, é onde nós podemos também nos encontrarmos. Ele diz que está onde? No coração do homem. Quando faz aos pequeninos, é a mim que tu fazes. Quando despreza aos pequeninos, é a mim que estás desprezando. E o que é que isso tem a ver com ser isso onde está você? É porque justamente o outro é quem é o espelho que lhe revela. É o outro espelho que lhe revela. Então, se tudo que você assambarcou para si, de conhecimento, olha o outro e o minimiza, esse seu conhecimento é apenas uma cápsula de enclausuramento, porque ele não lhe dá o olhar da caridade, que foi o olhar que o Cristo deu quando olhava para a gente, porque ele enxerga dentro de nós essa fagulha divina, tão rica nesse potencial de poder fazer mais até do que ele fez. Então, se você olha para o outro e o diminui, se você olha para o outro na sua pior das expressões, como, por exemplo, quando você olha para um assaltante, você olha para um marginal, você olha para um estrupador, botar prostituta nesse meio, mas você olha para a prostituta, certo? E você começa a apedrejar. Você só está revelando a pequenez que ainda há em você. Então, se você se acha dono de um cabedal enorme de conhecimento, você está apenas acumulando lixo e formando uma muralha ao redor de você. É lixo porque é uma palavra inerte, é uma palavra que não lhe transforma, não lhe permite ver o outro cada vez mais naquela simplicidade, que é alguém ainda ignorante, que está aos poucos construindo o seu próprio libertar-se. E essa história da caridade é porque justamente a caridade mais fácil de fazer num projeto de vida é aquela caridade piegas, certo? É fazer a caridade de dar sopa. Fazer a caridade de fazer consulta médica gratuita. Como eu faço? Eu faço desde quando eu me formei. Para os pobres. Não tem condições de pagar, eu atendo gratuitamente. É a caridade mais fácil. Porque, em teoria, eu estou aqui em cima, o outro está ali pedindo. Eu posso definir as regras, as normas. Essa é a caridade fácil. Não é isso que a gente está falando, não. Eu estou falando da caridade como aquele versículo do óbolo da viúva. Ela só tinha aquela moeda. E aquela moeda, ela que a gente transformando numa outra linguagem, um outro grande homem também disse que não conseguiremos superar um complexo enquanto não bebermos dele a última gota. A última gota é o óbolo da viúva. É aquele momento onde você puxa de você tudo o que há para fazer o que é preciso. Porque um projeto para o futuro é um projeto que você vai precisar se dispor a fazer o que você precisa e não especificamente o que você quer. Mas nós, quando paramos para projetar algo para o novo ciclo de vida que vem adiante, nós sempre nos colocamos dentro dessa ideia de projetar o que queremos. Como se a vida fosse essa coisa que está sempre apenas disposta, como um fio maleável, a fazer o que queremos. Não é assim. A determinação transforma a vida. Quando você diz, eu, assumindo esse eu sou e vou fazer, ele lhe abre caminhos maravilhosos.
Mas aí eu digo, eu vou fazer, eu vou trabalhar em prol de uma escola com um modelo educacional que dê ao homem liberdade. Mas aí no meio do caminho eu adoeço, eu tenho um câncer, eu sou assaltado, eu perco a perna, eu sou atropelado. Mas como, se eu estou fazendo isso, a ação dessa autodeterminação, ela não pede nada em troca. Ela não pede nada em troca. Essa ação, ela tem que estar expressando o seu despertar, no significado e sentido que você dá à sua vida. E não como se fosse moeda de troca. Ao fazer isso, eu espero que a vida me abrace naquilo. Porque é como a gente se comporta. Sempre trocando. E como a gente troca, o que é que acontece? Toda vez que eu faço algo e alguém não me retribui aquilo que eu espero, aí eu uso aquela frase magnífica de uma espiritualidade extremamente elevada. Que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. Porque na realidade, o que a gente precisa é entender que eu não posso cobrar de ninguém o que ele não quer me dar. Ou por muitas vezes onde eu acho que ele não quer me dar, mas na verdade ele não pode me dar porque não tem. Mas se eu olho sob o prisma da imortalidade da alma e ele não tem, eu posso dar a ele para que ele mais ainda tenha. Mas Fernanda, ele pode não estar lhe dando porque não quer. Mas se ele não der a mim, mas der ao outro, o outro vai estar replicando esse mesmo amor que eu tanto preciso. Então, essa proposta é a proposta que lhe traz para a necessidade de se autodeterminar e entender que no propósito que você colocar para 2016, no trajeto que você imaginar, não é por ele estar direcionado para o que você chame de bem, ou você chame de bom, que ele vai deixar de ter ameaças. Faz parte da vida. Não é por você estar fazendo esse projeto que você não vai ter que enfrentar os seus pontos de deficiência. Vai sim. Que não é porque você disse que vai fazer algo que é bom, que as suas deficiências somem. Não. O fazer algo que é bom vai lhe levar a superar a sua deficiência, a se manter autodeterminado na consecução do seu trabalho. Quando você vai olhar, você vai precisar perceber que você precisa se apoderar do que tem. Porque às vezes você fica naquela história, se o meu sócio fizer, se ele me ajudar, eu faço. Se meu filho me ajudar, eu faço. Se Deus me der, eu faço. Ou tipo contrário, se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou transformar o harmonia. Não é assim. A realidade é que você precisa perceber os elementos de força que há em você e utilizá-los. Não agora como aquele elemento de repressão para quem você olha e percebe que está distante de você. Não, é para manter a sua trajetória. E a mão que você está estendendo ao outro é a mão de olhar para ele como irmão, como Cristo nos olhou. Você não está colocando sobre ele mais nenhum peso. E isso, sabe o que é que faz? Faz com que seu fardo seja leve. Porque todo o peso que você coloca no outro é um peso que você está arrastando consigo mesmo. Então, no projeto para o futuro, que eu aprenda a aliviar o peso da minha sacola. Eu aprenda a fazer isso. Para que eu possa, então, minimizar e entender, então, que esse é o sentido da caridade. Por isso que a caridade se atrela como elemento primaz para com isso. É porque pela caridade eu não vou colocar sobre o outro o peso do meu olhar. Eu vou entendê-lo como a trajetória que ele está trilhando. E para ele, mesmo que eu tenha que dizer não, aqui não dá, é um não, mas com amor dentro do coração e não querendo destruí-lo. Porque a proposta de uma nova jornada, ela é vitoriosa, mas sabe quando? Quando ela não perpassa pela contextualização da derrota dos outros. Enquanto há derrota, não há vitória.
Porque o derrotado quer se vingar de você. O derrotado quer passar por cima de você porque se sentiu também atropelado. Se ele se sentiu, é um problema dele. Mas se você se colocou como que há atropelado, a atropelá-lo, a questão agora é sua. Se você se colocou e passou por ele, não porque o atropelou, mas que você precisava seguir, ir adiante, e não podia ficar amarrado com o que estava ali, você não está atropelando. Você está respeitando ele na limitação que ele tem. E é essa leveza que nós precisamos ter, para entendermos um outro versículo, que é da moral estranha. Esse homem de extrema doçura, que eu falei em vários momentos, citando passagens bíblicas dele, ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Separar pai de mãe, irmão de irmã, um do outro. É porque nós não temos que buscar crescer na dependência do outro. O que ele diz é: o que é verdade, se é tua, faz dela uma construção na tua vida. E não uma proposta de construção para a vida do outro. Por isso que ele lhe afasta. Aonde esse elemento não é elemento de discriminação, é um elemento de individuação. Ou seja, responda ao outro como Deus pediu, para que Moisés falasse dele ao povo de Israel, quando ele desceu de volta a colocar as suas normatizações. Diga que eu sou, lhe mandou. Então você diga que eu sou, que é essa individuação, esse ser que você se assume, reconhecendo as suas fraquezas, os elementos que você pode impulsionar dentro de você, as suas forças, entendendo que as ameaças vão estar presentes, você precisa de tudo isso para superá-las, e aí você possa então ser blindado, sabendo lidar com as oportunidades que a vida lhe dê, porque toda vez que você se direciona para algo que é verdadeiramente construtivo e edificante, outros se alinham a você, e aí aquele auxílio que você recebe, sem nem sequer saber de onde, o auxílio que fez com que toda essa obra estivesse presente, aonde o seu idealizador dizia: dinheiro não é problema, os espíritos arranjam, muitos duvidam, mas o trabalho está aí. Ou seja, seja autodeterminado, bote isso como farol, busque nessa sua autodeterminação não lesar o outro, busque respeitar o outro, e aí você começa a trilhar outra trajetória. Perceba que nisso você vai construir isso, não para você, enquanto corpo, enquanto esse ego que está aqui, mas para mim enquanto espírito. Mas como assim, que é o que eu disse que brincava com o Mário? É que tudo que você constrói sob a ótica da ética atemporal, aí sim, você vai estar construindo para o espírito, que são aqueles valores que vão com a alma, e não valores que podem ser corroídos pelo ferrugem, pela traça e pelo tempo. São o contrário, são valores que é como o vinho, que quanto mais o tempo vai passando, ele vai ganhando um outro tom. Então, esse é o convite da vida, para projetar um futuro. Se desprenda do outro, trace uma proposta para você, se determine, dê o melhor de si e vá adiante, porque auxílio sempre tem, quando os corações se movem a favor do bem.